Olá professores coordenadores, eu sou o PCNP Ed Couto, de Língua Portuguesa, e aqui ao meu lado está a PCNP da área de Geografia, Raquel. Olá, hoje nós viemos para falar um pouco a vocês a respeito da plataforma Foco Aprendizagem. Essa plataforma traz os microdados do SARESP dos últimos 3 anos e em breve estará disponível na sua escola para sua consulta e replanejamento das suas ações. Vamos lá? Na imagem agora vocês podem observar um visual dessa plataforma. Como nós a encontramos, nós temos aqui nela 3 colunas e 3 linhas. Na primeira linha nós temos as habilidades estruturantes, na segunda linha nós temos as habilidades básicas e na terceira linha nós temos as habilidades complementares. Na primeira coluna nós encontramos aquelas habilidades que não atingiram os 50% de acertos numa média dos últimos 3 anos. Na segunda coluna, nós temos as habilidades que ficaram de 51% a 75% de acertos. E na terceira, nós temos aquelas habilidades que aparecem com 76% a 100% de acertos. Vocês podem observar também que nós temos as cores dessa tabela. Na cor verde, nós temos aquelas habilidades que nós devemos manter. Na cor amarela, aquelas habilidades que exigem um pouco mais de atenção. Na cor rosa, nós temos aquelas habilidades onde nós temos que intervir. E na cor vermelha, aquelas habilidades que nós temos que priorizar. Vamos dar uma olhada agora em algumas habilidades. Primeiramente, nós vamos observar a habilidade de número 1. Essa habilidade ela aparece com um aproveitamento de 51% a 75% na nossa diretoria de ensino. E a habilidade, ela aparece aqui como identificar a finalidade de um texto, seu gênero e assunto principal. Essa mesma habilidade, ela apareceu na 8ª edição da avaliação da aprendizagem em processo, como vocês podem ver. Essa habilidade aparecia na questão de número 3. Essa questão falava a respeito de um jogo de videogame, God of War, e perguntava aos alunos: a finalidade do texto é? E a resposta era a letra B: instruir o leitor com dicas para destravar fases no jogo God of War. Também esta mesma habilidade apareceu na 9ª edição da avaliação da aprendizagem em processo, nesse ano de 2015, só que desta vez, como as outras habilidades, em 2 questões. Na primeira questão, nós tínhamos um texto do Dr. Jairo Bauer, colunista da Folha de São Paulo, e no texto ele falava a respeito dos perigos do uso do cigarro. E a questão era assim: em seu artigo, o colunista Jairo Bauer pretende, então nós tínhamos como resposta, convencer seus leitores a não fumar, demonstrando os riscos desse vício. Na outra questão, na próxima questão, nós tínhamos a questão de número 8, com a mesma habilidade, que é de identificar a finalidade de um texto. Era um texto a respeito do câncer infantil e um alerta aos pais. Então a questão dizia assim: uma das finalidades do texto é, e a resposta correta era a letra C, alertar os pais sobre o fato que o câncer é hoje a doença que mais mata crianças e adolescentes de 1 até 19 anos no Brasil. Muito bem. A mesma habilidade, ela aparece em vários documentos, a começar do documento Matriz de Referência para Avaliação, documento básico do SARESP. Vocês podem perceber aí na imagem, essa habilidade aparecia no 5º ano do ensino fundamental, no grupo 1, que é a competência para observar, e essa habilidade estava descrita assim: identificar a finalidade de um texto, mobilizando conhecimentos prévios sobre o formato do gênero, tema ou assunto principal. Em outro documento que nós temos nas escolas, que é o relatório pedagógico, no relatório de 2014, por exemplo, ela também aparecia no nível abaixo do básico, no tema 1, que é a reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Ela falava a respeito de identificar a finalidade da produção do texto, mobilizando conhecimentos prévios do gênero em conto. Ela aparecia também no nível avançado, como identificação da finalidade de um texto, só que em anedota.
No caderno do aluno de língua portuguesa do 9º ano do ensino fundamental, o caderno do 2º semestre, nós encontramos um pequeno texto. Vamos dar uma olhada nesse texto. O texto era: pimentão, morango e uva contém mais agrotóxico, afirma Anvisa. Nesse texto, nós vamos observar um trecho. Vamos lá? Nesse trecho, observamos o seguinte: segundo Agenor Álvares, diretor da Anvisa, entre os possíveis problemas à saúde humana causados pelos agrotóxicos está o câncer. A maior parte dos casos, porém, ocorre com os trabalhadores que lidam diretamente com as substâncias. Percebemos nesse trecho destacado que há negrito em algumas letras. Vamos observar? A saúde humana, o A está destacado. Nós percebemos negrito também, destaque também no A maior. E depois as substâncias. Qual seria o conteúdo trabalhado nesse texto? Vamos ver? Exatamente, era o conteúdo da crase. O uso ou não da crase em determinadas situações. A habilidade prevista para esse texto era a habilidade de número 25, justificar a presença em um texto de marcas de variação linguística do ponto de vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. Esse trecho foi extraído da matriz de referência do SARESP de língua portuguesa. Utilizando esse mesmo texto que utilizamos no trabalho da crase, eu posso perguntar ao meu aluno qual é a finalidade desse texto? Sim, eu posso. E vou obter uma resposta, né, Ricardo? Muito bem. Vamos observar agora uma outra habilidade, que é uma habilidade estruturante e aparece com a cor vermelha. Então, nós devemos priorizá-la. Essa habilidade é a habilidade de número 17. Muitos professores já ouviram falar dessa habilidade. Que habilidade é essa? É a habilidade de distinguir um fato da opinião pressuposta ou subentendida em relação a esse mesmo fato em segmentos descontínuos de um texto. É a habilidade do fato e da opinião. Na avaliação da aprendizagem em processo, 8ª edição, essa habilidade, pelo menos no 9º ano, não apareceu. Na avaliação da aprendizagem em processo, 9ª edição, no 2º semestre, essa habilidade também não apareceu. Porém, quando eu chego nesse texto, o texto da Anvisa, eu posso extrair um trecho dele. Vamos olhar? Análises da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 17 alimentos encontraram problemas com os agrotóxicos em 15% das 1.773 amostras. O produto com mais irregularidades foi o pimentão, 64%, seguido por morango, 36%, uva, 33% e cenoura, 31%. Eu posso perguntar ao meu aluno: aluno, isso é fato ou opinião? Vamos ver a resposta? Fato. Muito bem, isso é um fato. Agora eu vou destacar um outro trecho desse mesmo texto. Segundo Agenor Álvares, da Anvisa, diretor da Anvisa, entre os possíveis problemas à saúde humana causados pelo agrotóxico está o câncer. Isso é fato ou é opinião? Vamos ver? Isso é opinião. Então vejam bem, todas as vezes que nós nos depararmos com os mais diversos textos trabalhados para outras habilidades, para as habilidades previstas naquele bimestre, naquele semestre, nós podemos fazer uma checagem constante daquelas habilidades estruturantes. Por exemplo, eu posso sempre perguntar ao meu aluno qual é o público-alvo desse texto. Eu posso também perguntar-lhe: há fatos nesse texto? Há opiniões? Posso perguntar também se há relações de causa e consequência entre elementos do texto. Posso retomar com ele também qual a tese defendida pelo autor. E também posso desenvolver um trabalho perguntando a respeito das figuras de linguagem. Quais figuras de linguagem estão presentes nesse texto? E aí nós podemos destacar aquelas que mais constantemente aparecem no SARESP,
aparecem na avaliação da aprendizagem em processo, que são antítese, hipérbole, metonímia, metáfora, personificação. Então, esse é o recado da equipe de língua portuguesa para vocês. Vamos sempre fazer essa checagem das habilidades estruturantes que constantemente estão presentes, seja qual for a habilidade trabalhada ou o texto trabalhado em nossos cadernos. Bom, essa mesma atividade, esse mesmo texto que o Ed colocou em língua portuguesa, que está sendo trabalhado no segundo caderno, nós, professores de geografia, será que nós podemos utilizar esse mesmo texto para desenvolver a habilidade de identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros? É possível fazer isso? Eu creio que sim. Mesmo o meu conteúdo de geografia do terceiro bimestre, não estando ligado a esse texto, eu posso sim utilizar esse texto. Como a gente pode desenvolver a habilidade em geografia de identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros? Primeiramente, quando a gente entrega um texto ao aluno, seja ele que texto for, ou da minha área ou de outra área, o que nós precisamos fazer? Bom, primeiro podemos colocar o título do texto na lousa e perguntar ao aluno o que será que esse texto vai falar. Do que será que ele está tratando? Vocês sabem o que é agrotóxico? Por exemplo, eu vou colocar esse título: pimentão, morango e uva contém mais agrotóxico, afirma Anvisa. Então eu posso perguntar: vocês sabem o que é agrotóxico? Para que servem os agrotóxicos? Será que os alunos sabem? Os agrotóxicos fazem bem ou mal aos seres humanos? E isso vai fazer com que o aluno levante o que ele sabe sobre o assunto, traga para a sala de aula e haja uma discussão, um diálogo entre os alunos e o professor. Na próxima etapa, então, a gente pode ler o texto. Como nós podemos ler esse texto? Bom, podemos ler acompanhando a leitura com eles ou, dependendo da sala, a leitura pode ser compartilhada, cada aluno ler um pedaço do texto ou etc. A partir da leitura do texto, que perguntas a gente pode fazer à classe? Bom, podemos perguntar: onde será que esse texto foi publicado? De quando é a publicação? Isso vai fazer com que o aluno veja esse texto de uma forma mais profunda, ou seja, ele vai procurar no texto outras informações que não aquelas que estão escritas no texto. Com que finalidade o texto foi publicado? Isso ajudará também o professor de língua portuguesa. Mais uma vez, a gente vai acionar os conhecimentos do aluno. Vamos destacar então apenas um pequeno parágrafo para entrarmos então na disciplina de geografia. O parágrafo é: foram examinados grãos, frutas e verduras vendidos em 2008 em supermercados de todos os estados, exceto Alagoas. Todos eles tiveram amostras em que foram detectados resíduos de agrotóxicos não permitidos para aqueles produtos. Em 9, havia resquícios de substâncias autorizadas, mas acima do nível permitido. Claro que dentro do meu caderno de geografia terceiro bimestre, eu não tenho esse texto, nem tenho um trabalho previsto com esse texto. A partir deste pequeno pedaço do texto, eu posso trazer para os alunos um gráfico. E eu vou ensinar os alunos a interpretar, então, a ler e interpretar o gráfico. Então, eu trouxe esse gráfico, que é o ranking de alimentos que apresentam mais irregularidades no uso de agrotóxicos. Então, aqui, de um lado eu tenho os alimentos, do outro eu tenho a porcentagem. Então, eu posso pedir para o aluno observar esse gráfico, e aí, a partir das perguntas que eu vou fazendo, o aluno vai começar a entender, a interpretar e a ler esse gráfico. Por exemplo, de onde foram tiradas essas informações? Onde é que o aluno vai olhar isso? Ele vai olhar aqui no rodapé do texto. Qual o alimento com maior porcentagem de agrotóxico? O que eu vou fazer? Ele vai observar a porcentagem. Qual é a maior e aí qual é a menor? Se você consumisse num dia arroz, feijão, cebola, batata, mamão e maçã, qual seria a porcentagem total de agrotóxico que você consumiria? O que o aluno estaria fazendo? Estaria voltando para a matemática, ou seja, ele vai apenas somar as porcentagens. Então, eu vou estar tratando também da questão da matemática, soma de porcentagens, que o aluno pode, se ele não souber colocar a vírgula no lugar correto, ele pode não fazer. Então, só neste gráfico, estou ensinando o aluno a ler, interpretar o gráfico, observar, tirar alguns dados dele, acionando também conhecimentos matemáticos.
Então, outras questões também podem surgir dependendo do diálogo da classe com o professor. A partir daí, nós podemos trabalhar também esta imagem. A imagem é uma propaganda. Então, o que o aluno tem que observar? Para que esta imagem foi feita? Então, o aluno vai observar todos os detalhes da imagem, tudo que está escrito nesta imagem, esta caveira, né, que está aqui desenhada na plantação. E eu posso fazer algumas perguntas também para que o aluno comece a interpretar essa imagem. Para que foi feita essa imagem? Por que foi usado o símbolo da caveira? Agora eu vou trabalhar com o aluno também um pouquinho de matemática. Considerando que a população do Brasil é de 202.768.562, qual seria a porcentagem da população brasileira a ficar com câncer causado por consumo de alimentos com agrotóxicos, segundo a propaganda? Bom, isso o aluno vai fazer, eu posso auxiliar o aluno a fazer, lógico, ele não precisa fazer essa conta manualmente, ele pode usar o celular, pode usar a calculadora, mas ele pode fazer o quê? Uma simples regra de 3. Então, eu estarei também voltando ao conteúdo de matemática. A próxima imagem, o que eu vou fazer? Eu posso utilizar o mapa. Então, eu trouxe o mapa de casos mundiais de câncer em 2012. Então, nós temos aqui o mapa mundi, onde nós temos por cores separado a quantia de casos da população com incidência de câncer. Então, o aluno vai então agora interpretar e ler o mapa. Como que eu vou fazer com que ele faça isso? Bom, eu vou perguntar a ele o que o mapa mostra. Como é que o aluno vai identificar o que esse mapa está mostrando? Ele vai olhar o título desse mapa. Em quais continentes existe o maior número de habitantes com câncer? Aí ele vai ter que observar o continente, vai ter que observar a cor, vai ter que observar a legenda para me responder essa questão. E o Brasil? Quantos casos de câncer existem numa população de 100 mil? A mesma coisa, ele vai ter que identificar onde está o Brasil, a cor em que está o Brasil e voltar ali para a legenda para poder responder. Ou seja, ele vai estar observando cada coisinha do mapa. Este mapa mostra todos os tipos de câncer? Bom, quando eu faço essa pergunta, outra vez o aluno vai ter que observar onde está a resposta nesse mapa. A resposta está no rodapé do mapa. Todos os tipos de câncer, exceto o câncer de pele, não melanoma. Então, existem várias pequenas coisas que ele vai observar nesse mapa, assim como no gráfico e assim como na imagem. Agora vamos trabalhar o quê? Um outro gênero textual, a charge. Observando a charge, o que tem na mesa onde Pedrinho está? É a pergunta que eu posso fazer. E aí o que ele pode responder? Bom, existem várias caixas de alimentos. Todas elas estão com uma caveira desenhada. O que será que isso significa? Por que será que a mãe do Pedrinho fala para ele tomar sua dose de veneno diária? Segundo o texto, quanto de agrotóxicos consumimos por ano? Na pergunta anterior, que é por que será que a mãe do Pedrinho fala para ele tomar sua dose diária de veneno, é uma informação que está implícita neste texto. Não está escrito aqui em nenhum balão, vocês podem observar essa resposta. Mas é uma resposta implícita. Na segunda questão, que seria quanto de agrotóxicos consumimos por ano, é uma questão que está implícita. Cada brasileiro consome 4 kg de agrotóxico por ano. Então, eu estou ensinando o aluno a ler, entender, observar, buscando em língua portuguesa algumas coisas para ajudar. Agora, fazendo um link com o conteúdo do currículo Caderno 2 do 9º ano, Geografia. A primeira situação de aprendizagem é as populações e o espaço geográfico. A partir do que a gente estudou até agora, do que a gente viu com o texto do agrotóxico, nós vimos com os alunos mapa, nós vimos charge, nós vimos propaganda e nós vimos o gráfico. A partir de tudo isso que a gente viu, nós podemos entrar nessa situação de aprendizagem número 1, em que o objetivo é mostrar tudo o que deve ser considerado para responder se há muita gente no planeta. Essa situação de aprendizagem começa com essa questão. Se os alunos partirem dos conhecimentos retirados do senso comum, com certeza eles dirão que sim. Então, será que é por isso que se usam muitos agrotóxicos nos alimentos? Pois eles proporcionam um maior número de produção de alimentos? É claro que essa questão não está na situação de aprendizagem.
mas é um diálogo que eu estou tratando com o aluno. Essas e outras associações podem ser feitas, não deixando de lado o conteúdo e as habilidades propostas para serem desenvolvidas no bimestre, mas acrescentando novas abordagens e proporcionando um diálogo mais amplo. A outra situação do mesmo caderno é a situação número 3, perfil interno, desigualdades, migrações internacionais. Esse é o conteúdo da situação de aprendizagem. Ainda nessa situação de aprendizagem, nós vamos falar sobre o impasse das migrações internacionais. Então, entender o povoamento de uma região implica em conhecer algo muito importante na dinâmica atual, os movimentos migratórios. O ser humano não nasce, vive e morre necessariamente no mesmo lugar. Ou seja, o ser humano pode migrar. Mas por qual motivo os seres humanos migram do local onde nasceram para outro local? Os alunos podem fazer uma pesquisa e, dentre os muitos motivos, eles podem destacar a questão da fome. O que pode proporcionar o trabalho sobre a produção de alimentos e o uso de agrotóxicos? De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, estimava-se em 2010 que havia mais de 214 milhões de imigrantes no mundo. Trata-se então de um contingente populacional que migra de seu local de origem para fugir de situações de conflito, fome e para buscar outras condições de vida. Esta é uma oportunidade para trazer essa imagem que vocês estão vendo para a sala de aula, entrando em atualidade. Sim, e é uma imagem que está bastante circulando pela internet. É uma boa oportunidade para esse trabalho. A questão da imigração. O que eu posso trabalhar aqui? Causa e consequência. Então, quais são as causas e as consequências das migrações internacionais que têm acontecido e as suas tragédias? É claro que nada do que nós trouxemos aqui hoje tem como objetivo parar o conteúdo, ou alterar o conteúdo. Apenas serve como complemento. São exemplos, são algumas coisas que nós trouxemos para complementar e ajudar a todo o desenvolvimento de leitura de texto, de imagem que língua portuguesa necessita dentro da área de geografia. E toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda, com certeza. Então, assim, encerramos a nossa videoconferência de hoje. Muito obrigado e até logo. Obrigada.